A gente vai agora até a Índia porque o presidente Lula desembarca neste momento em Nova Delhi para participar da cúpula do G20. A gente vê então a imagem do presidente Lula chegando, ele que saiu ontem aqui do Brasil e foi em direção a Nova Delhi. Esse evento, gente, que o presidente Lula está indo, é um evento que vai reunir as 20 maiores economias do mundo. Essa reunião que vai ser marcada pelas ausências do presidente da China, o Xi Jinping, e também de Vladimir Putin da Rússia. Existe uma expectativa muito grande, inclusive, de um encontro de Xi Jinping com Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. Esse encontro presencial não vai acontecer, mas devem acontecer diversos encontros bilaterais, inclusive do próprio presidente Lula. Ele deve se encontrar com líderes da França, como por exemplo Emmanuel Macron, e também o Erdogan, também o líder da Turquia. Essa, pelo menos, é a previsão de que o presidente Lula se encontre com outros líderes, então, para a discussão de diversos acordos bilaterais que devem sair dessa reunião aí da cúpula do G20. A primeira-dama Janja também está ao lado do presidente Lula. Então, esse é o momento da chegada de Lula em Nova Delhi, na Índia. Ele está indo, então, em direção ao carro, claro, e logo depois tem uma agenda atarefada para essa reunião que começa logo mais, então, reunião que deve reunir, então, os principais líderes do G20, os líderes que estão, então, já em preparação, em deslocamento. Eu aproveito para a gente conversar agora com o Américo Martins, ele que está no local agora mesmo, só esperando realmente a chegada dos líderes, e vem conversar com a gente e nos contar um pouquinho sobre essa expectativa, principalmente da chegada do Lula. O que mais deve ter, então, de discussão? A gente sabe que o presidente Lula quer discutir meio ambiente, desigualdade social, mas tem um assunto que é o principal, que é a guerra na Ucrânia, que não tem como fugir, não é, Américo? E deve ser, infelizmente, o grande impasse desse encontro. Inclusive, tem discussões de que talvez não tenha nenhuma declaração conjunta ao fim desse encontro. A gente ouviu você falando ontem na reportagem de que essas declarações são comuns, sempre acontecem, e que talvez, por causa da guerra na Ucrânia, neste momento, não aconteça. Américo, quero te ouvir, quero ouvir sua percepção, tudo que está acontecendo nesse momento aí no evento do G20. Bem-vindo, boa tarde para você. Olá, Muriel, muito boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta sexta-feira. O presidente Lula, como a gente acabou de mostrar, desembarcou aqui em Nova Delhi, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e veio com apenas um ministro dessa vez, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Além dele, também veio o assessor especial da Presidência da República para assuntos de relações internacionais, o embaixador Celso Amorim, que foi ele mesmo ministro das Relações Exteriores no governo Lula nos dois primeiros mandatos. O presidente Lula, como você destacou muito bem, Muriel, confirmou, eu acabei de confirmar agora há pouquinho, vão ter reuniões bilaterais e são reuniões bilaterais importantes. Ele vai ter uma reunião bilateral no domingo com Emmanuel Macron, que é o presidente da França, e amanhã, sábado, ele já tem duas reuniões bilaterais marcadas e confirmadas. Uma com o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, e a outra, uma reunião, inclusive, controversa com o herdeiro do trono da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que é o homem forte da Arábia Saudita, uma ditadura com um profundo viés religioso, inclusive, mas que é um grande produtor de petróleo, uma das grandes forças dentro do G20. O Itamaraty e o presidente Lula sempre destacam que ele não tem problema de falar com os outros líderes, porque ele não está falando por uma preferência pessoal, mas sim representando o país e, portanto, falando com outro chefe de Estado. Mas estão confirmados, então, pelo menos 4 reuniões bilaterais. Emmanuel Macron da França, eles vão falar, por exemplo, sobre o acordo Mercosul, além, obviamente, Mercosul e União Europeia, além, obviamente, dos eventos aqui do G20. Com o Erdogan, presidente da Turquia, eles devem conversar sobre segurança alimentar e reforma do sistema de governança global, inclusive Conselho de Segurança, a própria ONU, FMI e Banco Mundial. E com a Arábia Saudita, eles devem falar de energia, muita coisa que a Arábia Saudita quer diversificar os seus investimentos, inclusive para energias verdes. O quarto encontro já confirmado é com o primeiro-ministro da Holanda. Outros chefes de Estado também estão pedindo aí encontros com o presidente Lula e existe uma possibilidade grande dele ter um encontro bilateral com o anfitrião, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro aqui da Índia. Com relação
as negociações aqui, Muriel, muito difíceis. Eu falei agora há pouco e tenho falado com outros diplomatas que estão envolvidos nessas negociações, estão acompanhando muito de perto. São negociações difíceis por natureza, porque nós estamos falando de 19 países, mais a União Europeia, e o G20 funciona numa espécie de consenso. Todos os países têm que concordar e chegar numa declaração final. Qual é a importância deste documento? A declaração final mostra ali o que foi discutido, o que foi acordado e quais vão ser os próximos passos e metas com relação aos principais problemas do mundo. Eles conseguiram, pelo que eu apurei, avançar na questão do meio ambiente, porque havia uma divisão ali, o G7, por exemplo, querendo um aumento das energias renováveis, do uso de energias renováveis e também um corte no mundo em desenvolvimento da emissão dos gases de efeito estufa. E tinha uma resistência ali dos grandes países produtores de petróleo, também da Rússia e da China. Houve avanço ali, mas é um avanço genérico para se chegar nessa declaração final. Então, não vai se falar mais em meta, vai se falar de coisas mais genéricas com relação ao meio ambiente, tirando ali do caminho as discordâncias entre os vários blocos. Mas tem um assunto que continua muito espinhoso, com possibilidade de não ter nenhum tipo de acordo, que é a guerra da Ucrânia, como você destacou. A guerra da Ucrânia é um grande ponto de atrito entre o G7 e os Estados Unidos, de um lado, querendo punições e condenações à invasão da Ucrânia, e do outro lado a Rússia, que é o país agressor, e o seu maior aliado, que é a China, dizendo que não querem sequer alguma menção sobre a guerra. No máximo, topariam alguma menção muito genérica. Como os Estados Unidos acreditam que o G20 é um grande fórum para essa condenação e querem uma condenação por todos os países possíveis contra a Rússia, eles vão insistir nesse ponto e vão sofrer grande resistência de russos e chineses. Os negociadores que ficam trabalhando nos bastidores para levar os documentos para os líderes vão passar esse final de semana com muito trabalho. Eles não estão parando praticamente só para dormir mesmo, Muriel. Perfeito, Américo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos seguir acompanhando, conectados com você, e qualquer novidade é só nos chamar. A gente segue também conectados com o Américo, direto lá da Índia.